Sabe, existe um tipo de poder que opera no silêncio. Uma influência que não é construída com palavras, mas com a percepção fria e calculada de que se está em todos os lugares. Hoje, a gente vai dissecar a mecânica por trás do arquétipo do observador e como usar isso como uma ferramenta estratégica. Essa sensação, aquele arrepio de estar sob um olhar invisível, isso ativa uma resposta primitiva de alerta no nosso cérebro. É um gatilho de vulnerabilidade. O observador estratégico não só entende essa reação, ele a provoca de propósito. Ele estabelece um desequilíbrio de poder antes mesmo de uma única palavra ser dita. E aqui está a premissa central de tudo. O controle das palavras, combinado com uma observação afiada, projeta uma enorme vantagem de informação. As pessoas ao redor começam a agir partindo do princípio de que se sabe algo que elas não sabem. Isso não gera só respeito, gera cautela, inibe qualquer movimento contrário. Ok, vamos agora mergulhar na arquitetura psicológica que sustenta essa percepção toda. Porque esse mecanismo não é novo, não. É um princípio de controle social e comportamental muito bem documentado. A genialidade do panóptico não está na vigilância em si, mas na internalização da vigilância. É a incerteza constante que força o indivíduo a se policiar o tempo todo. O controle externo se torna desnecessário. E é exatamente esse princípio que a gente vai trazer para as interações sociais. E é aqui que aquela teoria da arquitetura se transforma em uma arma social, ao revelar de forma cirúrgica, de vez em quando, pequenos pedaços de informação que não se deveria saber, a gente instala esse panóptico na mente dos outros. Eles passam a agir como se cada passo fosse um dado que pode estar sendo coletado. Então, como é que se constrói essa reputação? Não é com espionagem? Claro que não. É através de uma técnica bem sutil e precisa que a gente pode chamar de informação cirúrgica. A eficácia dessa técnica está toda na sua sutileza. O alvo não é um segredo comprometedor, o que seria visto como um ataque. Não, o alvo é um detalhe privado, sim, mas trivial. Isso demonstra uma capacidade de observação profunda, não uma intenção de ataque. E a entrega tem que ser calibrada, tem que parecer um pensamento aleatório e não uma declaração. Olha só esse exemplo. A observação é mundana, quase descartável. Não tem nenhum julgamento ali. É um dado neutro. Só que a implicação que isso carrega na mente do alvo é imensa. Gera uma espécie de curto-circuito mental. Como é que essa pessoa sabe disso? E esse é exatamente o efeito desejado. O cérebro humano odeia vácuos de informação. E quando não há uma explicação lógica, ele preenche essa lacuna com a pior hipótese possível. A semente da dúvida foi plantada. E aquele detalhe bobo sobre o café floresce para um questionamento gigante sobre o alcance da sua percepção. E aqui está o ponto crucial. O objetivo não é a onisciência de verdade. Isso é impossível. O objetivo é a percepção de onisciência. Uma ou duas demonstrações bem colocadas dessa informação cirúrgica são suficientes para construir um panóptico mental que dura meses. Agora, vamos para uma técnica de nível superior. A informação cirúrgica é uma tática de output, de saída de informação. O olhar periférico, por outro lado, é uma estratégia de input, focada em coletar dados do canal não oficial das interações humanas. Isso vai contra o nosso instinto social básico. A maioria das pessoas foca em quem está com a palavra, no centro das atenções. Mas ali está a informação roteirizada. A informação que realmente importa, a meta-informação, está na periferia, nas microexpressões, nas reações não verbais da plateia. Pensa bem, o discurso de quem fala é uma construção controlada. É uma performance. Já as reações da audiência, essas são frequentemente subconscientes. Um pequeno movimento facial, um desvio de olhar no momento exato, uma troca de olhares de cumplicidade, isso não é performance. É um vazamento de dados da verdade. Quando se faz isso, a gente para de assistir à peça e começa a ler a sala. Estamos acessando a camada subconsciente do grupo. É aqui que se mapeiam as verdadeiras linhas de aliança e rivalidade, que quase nunca são as mesmas da estrutura formal. Estamos decodificando a real dinâmica de poder. E o resultado final dessa análise de dados em tempo real é a capacidade de prever, saber quem são os aliados e os opositores de uma ideia antes que eles declarem isso verbalmente, é uma vantagem estratégica imensa. A observação se transforma em previsão tática. Para amarrar tudo isso, o arquétipo do observador não tem nada a ver com ser passivo. Pelo contrário, tem a ver com transformar a observação numa forma ativa de controle e influência. Essa máxima resume perfeitamente a economia da estratégia.
Enquanto os outros aprendem com os próprios erros, o observador aprende com os erros de todo mundo. Cada reação não vigiada é um ponto de dados que alimenta seu modelo de previsão. O resultado, a otimização da própria performance e a maximização da influência. Portanto, a questão estratégica não é se alguém está sendo observado, mas sim qual a qualidade dos dados que se está coletando. Em um mundo de ruído e performance, o poder real não pertence a quem fala mais alto, mas a quem vê com mais clareza no silêncio.